A palavra do Senhor, meus irmãos, vai dizer que o povo de Deus estava no Egito sofrendo, carregando cargas, sendo maltratado ali pelos seus maiorais. Aleluia, glória a Deus. E Deus, ele olha para o Egito e vê seu povo sofrendo naquele lugar. Então a palavra do Senhor diz que antes de Deus ouvir o povo sofrendo, glória a Deus, a palavra do Senhor diz que Moisés, ele nasce, e era no tempo que Faraó estava vendo que o povo estava crescendo, estava se multiplicando, e tinha dado ordem às parteiras para que viesse matar os filhos das hebreias, para que aquele povo não viesse crescer. Sendo que a palavra do Senhor diz que Deus, aleluia, não deixou que as parteiras viessem matar aqueles neném, glória a Deus, aquelas bebezinhas que estavam nascendo. E Moisés, ele nasce, e a palavra do Senhor vai dizer que a mãe dele, querendo esconder essa criança, ela pega Moisés e coloca dentro de uma cesta e coloca ali no rio Jordão para descer. Aleluia. No rio, não era o rio Jordão, não, era o rio Nilo, o rio do Egito. Glória a Deus. E ali a irmã de Moisés, Miriam, ela vê ali e ela vai acompanhando. E as servas da filha de Faraó estavam na beira do rio. Ele vê aquilo descendo e elas vão olhar e elas veem que ali estava uma criancinha dentro daquela cesta. Por Deus livrou aquela criança, meus irmãos, no rio do Egito. Ali no Nilo tem muito jacaré, mas Deus tinha um projeto naquela criancinha, glória a Deus. E ali aquela mulher, ela pega e ela diz: é o filho dos hebreus, aleluia, e pega para cuidar daquela criança. E passa-se o tempo, meus irmãos, Moisés cresce, e Moisés vai visitar o seu povo, e ali a palavra de Deus diz que Moisés estava ali, e ele vê um egípcio maltratando um dos seus irmãos, e ali ele pega e mata aquele egípcio em terra, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o povo fica sabendo depois deste acontecimento, ele fica com medo e foge para longe ali da casa de Faraó, glória a Deus, deixando, meus irmãos, tudo, aleluia, pelo amor do seu povo, pelo amor do seu Deus. Moisés, meus irmãos, ele tinha tudo ali na casa de Faraó. Moisés tinha o ouro, tinha a prata, Moisés tinha o palácio, Moisés tinha a glória do Egito ali para ele, mas ele simplesmente, meus irmãos, ele renuncia tudo aquilo para honrar ali a fé do povo que ele era, glória a Deus. E da mesma forma, meus irmãos, hoje não é diferente. Nós temos que renunciar, aleluia, as coisas do Egito, que é o mundo hoje. Nós temos que renunciar muitas coisas para estar fazendo a vontade de Deus na nossa vida, pois Deus vai nos honrar um dia, pois Deus vai nos colocar num lugar melhor, aleluia, glória a Deus. Como assim? Ele fez com Moisés. A palavra do Senhor diz que passa-se o tempo, Moisés ele vai para um lugar, glória a Deus, se não me falha na memória era Midian, aleluia, ali casa com uma mulher, e ali apacentava o rebanho do seu sogro que se chamava Jetro. Certo dia Moisés ele vai no monte chamado Monte Horebe, o monte de Deus, e ali ele leva o seu rebanho. Moisés, meus irmãos, estava no monte e de repente ele olha para uma árvore e vê uma árvore pegar fogo, sendo que aquele fogo que pegava naquela árvore, aquela árvore, ela não virava em cinza, ela não se acabava, e ele ficou curioso
pois tamanha era a visão que eles via naquele momento. E ele disse consigo: eu virarei e irei para lá. A palavra do Senhor diz que Deus brada de dentro da sarça, dizendo: Moisés, não venha para cá, pois o lugar que tu pisa, santo és. Aleluia, glória a Deus. E neste momento, meus irmãos, Deus se revela a Moisés, aleluia, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Aleluia. Moisés fica com medo, cobre o rosto, glória a Deus, pois, aleluia, imagine a pessoa ouvir a voz de Deus. Mas ali, meus irmãos, só era um começo de tamanha intimidade que Deus ia ter com a vida de Moisés, pois a palavra do Senhor diz que Moisés falava face a face com Deus. Aleluia. Não teve nenhum homem ainda que falou com Deus como Moisés, face a face. Glória a Deus, aleluia. Aí a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que Moisés, aleluia, ele começa a conversar com Deus, e Deus diz: vá para o Egito e chame meu povo, pois eu tenho ouvido a aflição, o gemido do meu povo, e traga eles para me adorar neste monte. Aleluia. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que Moisés, ele começa a ficar com medo, aleluia, e começa a dizer: quem sou eu, Deus, para que eu vá até Faraó e traga o teu povo, pois eu sou homem, aleluia, pesado de língua. Glória a Deus, pois eu sou homem, eu não sou homem eloquente. Aleluia. E Deus diz para ele: quem fez a boca do homem, quem fez o nariz do homem não foi eu. Aleluia, glória a Deus. Mas Moisés, meus irmãos, glória a Deus, ele não tinha vontade, mas Deus viu no coração de Moisés que ele era forte. Diga glória a Deus. Deus viu no coração de Moisés que ele era forte, que ele era, aleluia, valente, pois ele se doeu quando ele viu seu irmão ali sendo maltratado. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele viu no coração de Moisés que ele era valente. Aleluia, glória a Deus. E Deus, meus irmãos, ele vê nas nossas atitudes, na nossa simples atitude no dia a dia, se Deus ele tem obra conosco ou não. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós temos que olhar para os nossos irmãos e olhar com compaixão, pois ali Deus está nos olhando, pois ali Deus está nos observando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Moisés, meus irmãos, ele se achava incapaz. Moisés se achava incapaz de ir para o Egito, pois ele sabia que tamanho era poder de Faraó. Aleluia, glória a Deus. Tamanho era a ciência, porque na época Faraó e o Egito era a maior potência da época. Glória a Deus, pois era a maior nação. Aleluia, glória a Deus. E o povo de Deus estava lá. Aleluia. E assim, meus irmãos, nos dá a entender que Deus nos chama para a obra dele. E às vezes nós olhamos para o mundo, nós olhamos para o sistema do mundo, nós olhamos para a grandeza do mundo, nós olhamos, meus irmãos, para o poder de Satanás que ele tem nessa terra. E se nós parar para pensar, não é pequeno o poder de Satanás, pois o sistema que Satanás e o mundo tem é muito grande. Se você for ver, meus irmãos, vai começar uma festa aí, aleluia, onde o diabo já tem preparado muitas vidas para tirar, aleluia, pois é um sistema forte, aleluia. E às vezes nós se achamos incapazes, aleluia, de ir e resgatar o povo de Deus de Faraó, que é Satanás. Mas só que Deus, meus irmãos, assim como ele disse para Moisés: quem foi que fez o homem? Quem fez a boca do homem? Quem fez o nariz do homem? Não foi eu, Moisés? Aleluia. Assim Deus diz para nós nessa noite:
Aleluia, não é eu que fiz todas as coisas nessa terra, não é eu que domino todas as coisas nessa terra, tudo está no domínio de Deus, aleluia. Se nós for parar para pensar, meus irmãos, o poder do mundo é grande, o poder do Egito é grande, mas só que o poder de Deus é maior ainda, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, meus irmãos, tem dado tantos livramentos para nós, que nós não tem nem visto, aleluia, pois se nós fosse ver, nós ficava temorosos, aleluia, que tamanho é o poder de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, meus irmãos, ele começou, Deus fala, vai que eu sou contigo, e ele não querendo, ele ali insistindo com Deus, aleluia, querendo jogar charme para Deus, aleluia, querendo ser alguma coisa, e Deus se irou com ele. Deus, a palavra de Deus diz que Deus depois quis matar o filho de Moisés, o primogênito, pois Moisés não queria resgatar o primogênito de Deus, que era o povo dele. Diga glória a Deus, aleluia. Não devemos, meus irmãos, recusar a obra que Deus tem na nossa vida, não devemos, meus irmãos, parar com aquilo que Deus nos chamou. Às vezes nós talvez fica fazendo charme, aleluia, eu não vou porque ninguém vai me ouvir, assim, aquilo, outro, aleluia, mas Deus está dizendo, não foi eu que te chamei, não foi eu que te mandei, aleluia, glória a Deus. E Moisés diz, e quando eu chegar diante do povo, que eu direi? Como que eu vou dizer que tu falou comigo, Deus? E Deus diz, diga, o eu sou te mandou, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, diz que Deus ele envia agora Moisés para aquele lugar. Não vou entrar em certos detalhes, senão vai demorar muito a pregação, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ele envia lá para o Egito Arã, o irmão mais velho de Moisés, glória a Deus. Por Deus diz para Moisés dizendo, olha só, tu serás por Deus e Arã teu irmão será por profeta, tudo que tu falar ele vai fazer, aleluia. Mas ainda, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus, para convencer Moisés, ele estava ali com um bastão na sua mão, um cajado, e diz, Moisés, o que é que tu tem na mão? Aleluia. E ele diz, é um cajado. Pois lança no chão, ele joga no chão aquele cajado, meus irmãos, se torna em serpente, em uma cobra. A palavra de Deus diz que Moisés foge dela, e Deus diz, pega ela pela cauda, e ele pega e se torna no bastão novamente. Deus diz, pega a tua mão e coloca no teu seio. A palavra de Deus diz que ele coloca, e a mão de Moisés sai branca como a neve, leprosa, e ele coloca de volta, ela coloca-se normal. Ele diz, com estes dois sinais tu vai entrar no Egito, para que Faraó creia. E quando eles entraram, meus irmãos, lá no Egito, aleluia, pulando algumas partes da Bíblia, a Bíblia diz que ele se apresenta diante de Faraó e diz, Deus dos Hebreus mandou buscar o povo dele, o Senhor, e o rei de Faraó diz, quem é este Senhor? Eu não conheço este Senhor, glória a Deus. E ele volta e volta outra vez, e Deus diz, agora tu vai mostrar os sinais que eu te falei. A palavra do Senhor diz que ali diante de Faraó, ele pega e joga lá o bastão, se vira numa cobra, aleluia. E depois a palavra do Senhor diz que Faraó, ele traz os seus encantadores, os seus inteligentes ali do Egito. E a Bíblia diz também, meus irmãos, que eles fazem o mesmo sinal, diga glória a Deus. E Faraó viu aquilo ali e não se importou com nada, pois diz, isso aí é mole, os meus encantadores faz, aleluia, glória a Deus. Isso acontece, meus irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, aleluia, glória a Deus. Quantos rezadores, meus irmãos, quantos encantadores, aleluia, neste mundo, estão enganando as pessoas.
As pessoas às vezes vêm na igreja, às vezes é curada, e às vezes também não é na igreja, mas quando vão diante de um rezador, ali aquele rezador faz um milagre aí falso, e aquela pessoa endurece o coração e não vem para a igreja. Louvado seja Deus, pois não acredita, prefere ir rezar com a pessoa que é só engano, é só mentira, é o próprio Satanás usando aquela pessoa, aleluia, se passando como se fosse Deus, aleluia, endurece o coração e não vem para a presença dele. Da mesma forma, aleluia, Faraó endureceu o coração e não quis liberar o povo de Deus, aleluia. Só que Faraó, meus irmãos, ele estava batendo de frente, não era com Moisés e não era com Arão, mas era com a mão do Todo-Poderoso, aquele que fez o Egito, aquele que formou as pessoas. Então Deus, ele diz, agora ele vai provar do que eu sou capaz, eu vou mostrar os meus sinais, as minhas maravilhas, o meu poder. Diga glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, meus irmãos, aleluia, Satanás tem amarrado muito o povo de Deus, aleluia, mas Deus ainda continua como no Egito, operando maravilha com o seu poder, com a sua grandeza. Como assim, irmão? É verdade, hoje é terremotos, irmão, acontecendo, é mar se expandindo para fora da terra, é muitas coisas acontecendo no mundo, se nós for pesquisar na internet, e tudo isso é só maravilhas de Deus. Tudo isso, meus irmãos, é o poder de Deus, é o sinal de Deus, aleluia, glória a Deus. É Deus agindo para despertar o povo, mas o povo, meus irmãos, não estão nem aí, pois mais Jesus vai vir buscar a sua igreja. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, meus irmãos, com tantas maravilhas que Ele operou, enviou rã, enviou piolho, enviou saraiva, enviou várias pragas. Por a última, Ele matou o filho de Faraó, e ali Ele amoleceu o coração e liberou o povo. Mas mesmo assim, depois Ele foi atrás do povo. Diga glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o Faraó, aleluia, ele não deixa o povo quieto, mesmo que o povo ainda esteja sobre as mãos de Deus, ele não deixa. Da mesma forma, meus irmãos, é nós já fomos tirados do Egito, mas mesmo assim Faraó ainda está atrás de nós, tentando nos pegar, tentando nos levar de volta para o Egito, tentando nos enganar com as ideologias, com o sistema do mundo, trazendo vaidade para a nossa vida, tentando nos enganar, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que por a última vez Deus vai destruir Faraó, ali quando na passagem do Mar Vermelho. Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E toda essa pregação, meus irmãos, é simbolizado no mundo espiritual do que vai acontecer, pois, aleluia, quando nós chegar do outro lado, quando o povo de Deus chegar do outro lado, Deus ele vai destruir todo o Faraó, com todo o seu exército, com toda a sua tecnologia, pois a palavra de Deus diz que não há pedra sobre pedra que não seja derrubado. Esse mundo, esse sistema, Deus ele vai derrubar, meus irmãos, quando nós chegar do outro lado, aleluia, do Mar Vermelho, quando Jesus nos chamar, pois ele disse que vai, aleluia, fazer a obra, aleluia, acontecer, que é acabar com este mundo. Glória ao nome santo do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, a palavra do Senhor diz que, só para terminar rapidamente, eu não vou demorar, glória a Deus, aqui na passagem, Deus ele liberta o povo, e Deus ele começa a andar com o povo pelo deserto, e Deus leva o povo para um lugar chamado Pairote, se não me falha na memória. Diga glória a Deus. Deus ele leva o povo para um lugar chamado Pairote, aleluia, glória a Deus. Este nome, meus irmãos, significa beco sem saída, aleluia. Ou seja, o próprio Deus, meus irmãos, pegou o povo e levou o povo para um lugar que era sem saída, aleluia. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria mostrar o poder dele.
Glória ao nome santo do Senhor. E na nossa vida, meus irmãos, é assim também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vai ter tempo na nossa vida que Deus vai nos colocar em lugar sem saída. Nós vamos olhar, aleluia, e vamos dizer: poxa, aqui não tem saída, é o fim. Mas ali, meus irmãos, não é porque Deus nos abandonou, não é porque Deus nos deixou, é porque Ele quer mostrar a sua grandeza, é porque Ele quer mostrar o seu poder. Aleluia, glória a Deus. O povo, irmão, estava no beco sem saída. De frente para o povo estava um mar gigante. Atrás do povo vinha Faraó com seus exércitos, seus carros, aleluia, com fúria. E o povo começou a clamar, e o povo começou a gritar, aleluia, glória a Deus. E o povo começou, meus irmãos, a pedir socorro a Moisés. E Moisés então ele clama a Deus. Moisés ele ora a Deus e diz: meu Senhor, e agora? E o Senhor diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer, meus irmãos, que nós pare. Deus quer que simplesmente nós marche. Aleluia. Não é porque nós vamos ver a igreja vazia que nós vamos ficar parados. Aleluia. Não é porque não vai vir ninguém que é o dia de culto. Ah, eu não vou hoje porque não vai dar ninguém. Deus diz: meu filho, marcha. Minha filha, marche, aleluia. No momento certo, meus irmãos, dá certo. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a ordem de Deus é para nós marchar, não é para nós ficar parados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.